qual a diferença entre saidão e indulto? Quem pode receber estes benefícios? Para esclarecer estas e outras dúvidas, o programa Saiba Mais de hoje recebe o Dr. Darlan Honório, ele que é advogado criminalista. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Saiba Mais, doutor. Obrigado, Gabriel. Agradeço à equipe da TV Justiça por estar aqui esclarecendo essas questões. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o senhor qual a diferença entre o saidão e o indulto. O saidão, ele consiste numa saída temporária, que a lei prevê que o apenado, cumprindo a pena já em regime semiaberto, ou seja, o condenado em regime fechado não tem esse benefício, em primeiro lugar. Estando em semiaberto, ele vai poder visitar a sua família ou vai poder participar de cursos profissionalizantes ou demais atividades que o juízo da vara de execuções entender como pertinente. Enquanto o indulto natalino, que é chamado por vários de indulto de Natal, saidão de Natal, ele trata-se de um perdão da pena. É concedido aos presos que estão em situação de enfermidade, ou seja, sofrendo mais do que a própria pena, mais do que o presídio ali tem a oferecer, as condições pessoais dele estão maiores do que o que seria a pena. Então, o exemplo que nós temos é uma pessoa que está tetraplégica no hospital, todavia presa. A ele pode ser concedido esse indulto natalino. Outro exemplo é aquela pessoa que contrai uma moléstia grave dentro do presídio, como por exemplo, enfermidades de pele que tomaram o corpo da pessoa e vê-se que ela está em situação muito grave, o próprio HIV, ou doenças como tuberculose, que circulam dentro dos presídios. O Estado, vendo que esse preso tem condições pessoais piores do que a pena em si, ele concede o indulto natalino. Então, o saidão é uma oportunidade que o preso tem de visitar a sua família ou fazer um curso profissionalizante. É dado 4 vezes por ano, por até 7 dias numa semana, por cada vez. Enquanto o indulto, não, é a própria extinção da pena, avaliadas as condições pessoais do apenado. Certo. Agora, quais são os procedimentos? Quem que faz esse pedido desses dois benefícios? O preso, o juiz da vara de execução ou o advogado do preso? Primeiramente, vale lembrar que o advogado sempre vai ser o advogado, o defensor público, vai defender o interesse do apenado frente ao poder público, frente ao judiciário, independente de qualquer instituto que esteja sendo avaliado. No caso da saída temporária, que é o saidão, via de regra, o juiz da vara de execuções vai analisar as condições pessoais, vai levar conhecimento do Ministério Público e, a partir daí, será formulada uma lista com os presos que preenchem os requisitos para essa saída. Por provocação do magistrado, com autorização do Ministério Público, essa saída temporária é autorizada. Todavia, caso não ocorra essa provocação, caso não ocorra essa análise pelo magistrado, pela vara de execuções, o advogado pode fazer uma intervenção com uma petição explicando as condições pessoais do apenado e requerendo a concessão desse pedido. Então, vê-se que é uma matéria ampla, vê-se que qualquer defensor, qualquer ente do Ministério Público ou o magistrado que está na questão, ele pode fazer o pedido e desse pedido pode vir a concessão. O indulto normalmente será avaliado pelo Conselho Penitenciário, pelo diretor do presídio e pelo advogado do apenado. O Ministério Público, uma vez que protege os interesses de toda a sociedade, ele também pode ver que as condições pessoais do preso podem levá-lo ao indulto, que é esse perdão da pena. Então, é também provocado por amplos entes que estão participando do judiciário, como advogado,
juiz, Ministério Público, Conselho Penitenciário, o próprio diretor do presídio, no caso de indulto. E no caso do saidão, via de regra, advogado, vara de execuções e com as vistas do Ministério Público no processo. Agora, esses benefícios, eles só são concedidos em datas comemorativas e quais as datas? Bom, olha só. Pode ocorrer na situação específica de um preso, a data comemorativa mais importante para ele não ser a data comemorativa mais importante ao olhar do juiz. Nesse caso, há de ser feita uma defesa de que, por exemplo, no dia de finados, para ele é muito importante que seja concedida essa autorização para que ele saia e passe a data de finados com a família. Outras datas comuns de concessão desse saidão, ou saída temporária, é aniversário de familiares, Dia das Mães, Dia dos Pais. Essas datas comemorativas que para toda a sociedade para e vai olhar para um horizonte. Dia dos Pais é um grande exemplo, Dia das Mães é um grande exemplo. Quando o apenado vai estar lá dentro do presídio, pensando, poxa, eu poderia estar lá em casa. Infelizmente, estou sendo punido em estar aqui no presídio e punido porque, mais ainda nesse dia, porque eu preciso até da força dos meus familiares, gostaria de estar com meu pai no Dia dos Pais, com a minha mãe no Dia das Mães, e não estou. Então, são essas datas que a sociedade dão uma maior relevância, datas comemorativas. Dentre elas, o Natal se apresenta. Então, nós temos a saída no Natal, chamado saidão de Natal. E temos outras datas também, onde o juiz avalia se vai sair ou não. O advogado pode fazer a defesa se houver uma outra data especial, aniversário do filho, por exemplo. Ou a Defensoria, o Ministério Público, a própria petição do apenado, ele pode enviar dizendo, olha, é muito importante para mim que na data do aniversário do meu filho, que não é uma data de comoção social, é dele, e o juiz pode conceder, ele tem a autorização de conceder. Via de regra, a lei vem estabelecendo que são nos feriados nacionais, são nas datas comemorativas, onde todo cidadão comum vai estar olhando para um segmento, vai estar olhando para um horizonte. Doutor, então eu vou pedir para o senhor ficar um pouco mais aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta então a falar sobre o saidão e também o indulto. O programa Saiba Mais volta já. Saiba Mais está de volta. Hoje o assunto é saidão e indulto. E a gente recebe o doutor Darlan Honório, ele que é advogado criminalista. Doutor, retomando então a nossa conversa sobre o saidão e também o indulto. Qual a duração desses benefícios? Quando a gente fala em saidão, a gente fala numa saída temporária. Então, o juiz ele pode, até 4 vezes por ano, conceder até 7 dias na semana, em cada vez, para que o apenado esteja em pleno gozo da liberdade, com o monitoramento eletrônico ou sem ser monitorado, 4 vezes por ano, em até 7 dias. Não quer dizer que o juiz vá deferir essas 4 vezes, não quer dizer que serão os 7 dias. Pode deferir para 2 dias. Como, por exemplo, agora no Natal pode haver um saidão para o Natal, essa autorização, para que o apenado passe 3 dias com a família. 2 dias, vamos supor, dia 24, dia 25 e depois retorna ao presídio. Uma coisa interessante colocar logo, que eu me recordo que eu ainda não falei, é que esses presos normalmente já estão em regime semiaberto. No regime semiaberto, o preso sai para trabalhar. Ele sai para trabalhar, mas não sai para ver a família. Então, essa saída dele é durante o dia e é tudo muito correto, monitorado, e ele volta para dormir no presídio. Então, é a oportunidade que ele tem de ficar até 7 dias com a família, sem se falar em estar trabalhando. Enquanto no indulto, também chamado de indulto natalino, o preso sai e não vai voltar mais. Ele é perdoado. É autorizada a saída do preso,
são entregues os pertences a esse preso e ele não precisará regressar ao presídio de maneira alguma, salvo se cometer novo crime. Certo. Agora, a legislação exige uma série de pré-requisitos ou de requisitos para se conceder o saidão ou o indulto. Quais são esses pré-requisitos? Com certeza. O preso, ele tem que demonstrar ao juízo da execução, ao diretor do presídio e a todo o sistema que ele está com a intenção de se ressocializar. O preso tem que ter um bom comportamento. Então, presos que venham cometendo faltas dentro do presídio, provavelmente não serão agraciados com essa saída temporária, tampouco com o indulto. Presos que cometem falta grave, eles perdem essa condição. E existem análises sobre as condições que o preso tem que estar para receber o benefício. Então, um preso que comete um crime comum, ele tem que ter cumprido 1/6 da pena para ele conseguir essa graça que é poder sair da situação prisional e visitar a família ou ir a um curso profissionalizante. Ao preso reincidente já é outro cálculo de 1/4 da pena sendo cumprida, considerando, de novo, que essa pena ela já está sendo cumprida em regime semiaberto. Ao preso por crime hediondo, o cálculo já é diferente. Então, em primeira situação, ele tem que ter cumprido 40% da sua pena, já está em regime semiaberto. E se ele for um reincidente em crime hediondo, ele já tem que ter cumprido 60% da sua pena, para que ele possa ter a confiança do poder público em autorizar ele a ir para a rua sem necessariamente estar sendo monitorado pela justiça ou pelo sistema prisional. Quais os objetivos do Estado em conceder esses benefícios, doutor? É interessante a gente lembrar que a pena, a sentença que dá a pena, ela não busca uma vingança para que a vítima se agrade. Se a vítima for o poder público, a pena não busca uma vingança do poder público ao apenado. Tal como no caso do homicídio, a pena não busca esse condão de vingativo, porque nós aderimos a um pacto, o contrato social, ao Estado Democrático de Direito e entregamos a nossa força para o Estado. Entregamos o nosso direito de vingança, abrimos mão, e o Estado não tem esse interesse. Então, uma vez que a pena não implica nesse raciocínio vingativo, o que a pena quer? Ressocializar o preso. A pena quer, o Estado quer, o poder público quer que a punição seja bastante para que o preso volte à sociedade e não volte a cometer crimes. Então, o objetivo maior da saída temporária é proporcionar ao preso a oportunidade de estar no convívio social novamente e retornar ao presídio conforme foi combinado. Estar no convívio social novamente e não cometer novos delitos. Assim, causando uma sensação de segurança para a sociedade, de que aquele apenado está se ressocializando, causando uma sensação de segurança para o sistema prisional e causando uma sensação de segurança lá na vara de execuções e para o próprio apenado, de que ele vai poder regressar e estar com sua família, para a própria família, de que ele vai regressar e como já teve várias saídas em que ele não cometeu outro crime, voltou para o presídio conforme combinado, essa sensação de segurança, ela vai permear a todos para que esse preso vá se ressocializando e em seguida ele vai poder ter a sua liberdade condicional, ele vai poder ter o seu regime aberto, deferido, com todos os entes do sistema tendo confiança de que aquele preso não vai voltar a delinquir. Tá certo, doutor. Daqui a pouco a gente volta então a conversar sobre esse assunto. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Voltamos já.
Saiba Mais está de volta hoje falando sobre saidão e indulto dos presos. Por isso nós recebemos o doutor Darlan Honório, ele que é advogado criminalista. Doutor, retomando a nossa conversa, no caso específico do saidão, caso o preso não retorne, o detento não retorne ao presídio, quais são as penalidades? Bom, conforme a gente conversou, ao preso é confiado que ele, estando em regime semiaberto, vai sair, vai cumprir o objetivo e vai regressar. Essa confiança, é claro, que o Estado, quando concede ao preso, ele prevê penalidades se ele, porventura, venha a descumprir. Importante ressaltar que, nesse caso, se o preso não retornar ao presídio, mas, todavia, por um fortuito ou força maior, ele vai poder se justificar, o juiz vai verificar se aquela situação de justificativa é real e ele pode não voltar no dia combinado e também não ser punido nessas hipóteses que eu te falei. Todavia, se ele não regressar e não houver uma justificativa plausível, ou nem justificativa houver, ele vai ser declarado foragido. E, se voltar espontaneamente, ele já corre um sério risco, e essa é a prática, de ter a regressão do seu regime. Conforme nós falamos, o regime do preso que recebe esse benefício é o semiaberto. Então, esse apenado, ao não regressar para o sistema prisional, ele certamente vai ter a regressão do seu regime semiaberto para o regime fechado. Porque a ele foi confiada a saída. Descumprindo a saída, há a regressão do regime, influencia no cálculo da pena para a liberdade condicional ser concedida a ele futuramente. E ele também pode ter um atraso na data que vai ser concedido o regime aberto a ele. Então, realmente, ao apenado, não vale a pena ele não voltar ao presídio. Vale a pena ele agir conforme foi confiado que ele vai agir. No momento em que o detento está fora do presídio, há um monitoramento? Esses monitoramentos, por exemplo, feitos com tornozeleira eletrônica? Bom, o juiz vai avaliar a necessidade desse apenado de ser monitorado ou não. E ainda existe um outro fator. A máquina pública, por vezes, não tem a quantidade de equipamentos para monitorar todos os presos que são agraciados com esse benefício. Então, não há uma necessidade de monitoramento a esses presos. Alguns presos, de acordo com as circunstâncias pessoais, deverão ser monitorados. E daí eu te dou um exemplo, um preso que cometeu um crime contra a própria família. A ele pode ser concedido a autorização de visitar uma parte da família dele. Todavia, outra parte da família dele que é em outra cidade, não. Aqui em Brasília a gente pode dar um exemplo bem comum, que é Samambaia e Recanto das Emas. O preso, ele tem uma parte da família em Samambaia e outra parte no Recanto das Emas. Ele cometeu um crime contra a própria família e pode ser liberado para ver uma parte da família que está lá em Samambaia, enquanto a do Recanto das Emas não. Então, com esse monitoramento eletrônico, fica mais fácil para a lei verificar se ele vai ou não frequentar um local proibido. E existem outras condições que são impostas ao preso que também poderão ser verificadas por esse monitoramento eletrônico. Mas é importante ressaltar que o monitoramento eletrônico não é obrigatório. O juiz, sim, pode soltar o preso temporariamente para que ele faça gozo da liberdade por alguns dias, sem saber necessariamente aonde ele vai, acreditando que ele vai cumprir as regras de não se ausentar da residência em que ele se propôs a ir, por exemplo, a casa dos pais, casa da esposa, de que ele não se ausentará dessa residência após as 10 horas, não frequentará locais de funcionamento noturno. Então, é claro que com o monitoramento eletrônico fica muito mais fácil, só que ele não é obrigatório. É realmente uma condição de confiança aonde o poder público vai avaliar se aquele preso tem condições ou não
de ser reinserido à sociedade, seja incondicional, seja no próximo benefício ou seja no regime aberto. Esse tema que a gente abordou hoje é um tema polêmico e divide a opinião de muita gente. Agora, vale a gente ressaltar que esse é um direito garantido aos presos por lei, né, doutor? Sim. A sociedade faz a sua avaliação em relação a esse tema, todavia sem ter um conhecimento técnico da questão. Não é difícil ouvir por aí do senso comum de pessoas que não avaliam os porquês dessa questão, que isso é errado, que isso é um absurdo, que isso não deveria acontecer. A gente ouve sempre isso. Só que essas pessoas muitas vezes não sabem o que é, de fato, o indulto natalino, conforme nós explicamos, que é concedido a quem está gravemente doente para morrer e que não vale a pena o poder público manter preso. Esse é o indulto natalino, de fato. É o perdão da pena a um tetraplégico. É o perdão da pena a um leproso, a uma pessoa com tuberculose, situação terminal. Esse é o indulto natalino, que muitas vezes as pessoas falam por aí que é um absurdo. Talvez não, talvez seja um absurdo o Estado manter um tetraplégico preso, porque ele não vai ter condições de cometer um novo crime. Muitas vezes ele pega essa moléstia dentro do presídio. Então, o Estado já puniu ele com algo pior do que a pena. É claro que, sem o dolo, com certeza não é a intenção do Estado, mas dentro do presídio pode acontecer algo com a pessoa que ela venha a ter uma moléstia grave. E o Estado perdoa, extingue a pena. Dali em diante, ele não é mais um apenado. Enquanto o saidão, também a sociedade confunde, pensando que aquele preso em regime fechado, que mal entrou na cadeia, já tem o direito de sair. E não, isso não é fato. São presos que estão em regime semiaberto, que vão ter o direito de sair. Ou seja, são os presos que normalmente já saem, só que saem para trabalhar. Agora, eles vão sair para passar o Natal com sua família, para passar o Dia dos Pais, para passar os Dias das Mães, datas comemorativas. Então, vê-se que a sociedade precisa e muito desse tipo de explicação que nós estamos dando aqui hoje, para que a gente possa quebrar paradigmas e passe daqui para frente entender o que é a ressocialização e deixar de entender a pena como vingança. A pena é ressocialização e esses institutos que são chamados de saidão, são visando a ressocialização para presos que já estão saindo, já estão em semiaberto. Essa é o grande ponto de confronto da ideia do senso comum com a ideia técnica. Certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer essas dúvidas quanto ao saidão e o indulto. Obrigado de participar do Saiba Mais. Eu agradeço. Espero ter oportunidades de esclarecer outras questões também junto à TV Justiça. É um espaço muito interessante, é um espaço de gozo da cidadania. A sociedade realmente necessita ter esse tipo de espaço, principalmente na televisão, para que possa ampliar seus conceitos e para que possa, principalmente, diminuir seus preconceitos. Tá certo. Muito obrigado, doutor. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.